Professor, começo por si. É um encontro que acontece hoje entre Volodymyr Zelensky e também Donald Trump na Flórida, sendo certo que as garantias de segurança são de facto aqui o grande foco deste encontro. Que cartas na manga leva Volodymyr Zelensky? Olá, bom dia e boas festas para todos. Eu diria que, como aliás já passou na peça, Zelensky, antes de se deslocar a Mar-a-Lago, portanto onde se vai encontrar com Donald Trump, esteve ao telefone com os seus parceiros europeus e também fez uma escala no Canadá, onde lhe foi prometido mais um pacote significativo de ajuda financeira. O que é que, no fundo, estamos agora aqui a tratar? Enfim, há várias questões que aparentemente já estarão resolvidas. Eu digo aparentemente porque depois há sempre os detalhes. Estou a falar da não entrada na NATO, estou a falar da questão dos territórios, apesar daí restar os 14% que ainda estão ocupados pelos ucranianos no Donbass. Mas agora vamos falar das garantias de segurança. Relativamente a estas, o que é que está aqui em cima da mesa e o que é que está ainda em discussão? Eu diria que o tempo e o modo. O tempo porquê? Porque foi oferecido a Zelensky garantias de segurança de 15 anos. Ora, Zelensky acha que isso é pouco e quer mais, porque obviamente 15 anos, em termos históricos, digamos que não é nada. E depois o modo. Ora, de que modo é que vão ser, digamos, prestadas essas garantias de segurança? Mais uma vez temos aqui um problema, porque Trump está disposto a oferecer um acordo executivo. Zelensky quer mais do que isso. Zelensky quer um tratado internacional. Ora, são duas coisas completamente diferentes. O acordo executivo é muito mais simples, não tem que passar pelo Congresso, mas Zelensky acha que é pouco e quer uma coisa semelhante àquilo que existe na NATO, que obviamente é um tratado internacional, o famoso Tratado de Washington, que deu origem à NATO e que no fundo se consubstancia, digamos, na defesa coletiva, como existe atualmente na NATO, e Zelensky acha que é isso que daria, digamos assim, aquilo que ele acha que é necessário à Ucrânia. E neste momento, Trump não está disposto a dar mais, até porque, como acabei de referir, o Tratado Internacional precisa de ir ao Senado, concretamente, para ser ratificado, e precisa de ser ratificado por 2/3 dos senadores. Ora, Trump não tem isso sozinho. Portanto, obviamente que iria ter que negociar com os democratas para que estes, pelo menos alguns, digamos que acompanhassem os senadores republicanos na ratificação desse tratado internacional. E, portanto, como vê, temos aqui um conjunto de problemas. Resta só alertar para que, em termos históricos, já houve situações similares a esta. Por exemplo, para não ir muito mais longe, o presidente Wilson, quando assinou o Tratado de Versalhes, um dos famosos tratados que puseram fim à Primeira Guerra Mundial, esqueceu-se que ele tinha que ser ratificado pelo Senado. E o que aconteceu foi que, quando esse tratado foi ao Senado, ele não foi ratificado. E isso teve enormes consequências a nível de, por exemplo, a não entrada dos Estados Unidos da América na então Sociedade das Nações. E, portanto, no fundo, foi aí, há quem diga, que foi um dos processos que conduziu depois ao início da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, obviamente que, como vê, temos aqui um conjunto de problemas até políticos e jurídicos que têm que ser resolvidos e que não são fáceis de resolver. Eduardo, a proposta de um referendo nacional sobre as fronteiras da Ucrânia pode dar aqui um novo fôlego às negociações e expor, efetivamente, quem está ou não empenhado neste processo? Não, Anabela, essa é uma saída de Zelensky, porque a Constituição ucraniana não permite a alteração das fronteiras, só porque sim. Agora estamos-nos a esquecer do principal ator neste conflito, Vladimir Putin. E Vladimir Putin, ainda ontem, demonstrou a sua intenção de continuar a empurrar a Ucrânia. Por um lado, atacou Kiev de uma forma bastante violenta e, por outro, veio prestar declarações explicando que a Rússia não vai ceder em ponto nenhum, que a Rússia vai continuar a sua ação militar, que a Rússia vai atingir todos os objetivos, a bem ou a mal. Ora bem, o que é que vai acontecer, o que é que nós esperemos que aconteça neste encontro de hoje à tarde entre Zelensky e Donald Trump? Mais um conjunto de declarações. No fundo, Donald Trump apresentou um plano de paz com 28 pontos. Esse plano de paz mais não eram do que as condições russas. Este plano de paz que Zelensky leva no bolso com 20 pontos e uma alteração substancial a um conjunto de condições que para Vladimir Putin não são aceitáveis, significa apenas, na minha leitura desta situação, que nós vamos continuar a perceber que este conflito está longe de terminar. Porque, por um lado, temos o principal apoiante, como o José dizia, muito improvável que os Estados Unidos
alterem a sua posição diplomática e voltem novamente a apoiar de forma substancial a Ucrânia. A Europa está fragilizada, não tem a capacidade necessária, no fundo está com um apoio financeiro, com um pacote de 90 bilhões para 2 anos, no fundo para garantir a sustentabilidade do Orçamento de Estado da Ucrânia, mas é incapaz, no fundo, de apoiar a Ucrânia militarmente. Portanto, Anabela, eu diria que vamos continuar a assistir ao prolongar deste conflito. Não vejo uma luz ao fundo do túnel, sinceramente. Hoje podemos tomar conhecimento de que poderá haver aqui algum reajuste, algum recalibrar deste esboço do plano de paz. Portanto, com Donald Trump irá também, de certa forma, influenciar, tendo em conta aquilo que a Rússia vai dizendo nos últimos dias, para que Zelensky ceda em algum ponto. O que é que poderá acontecer hoje? Bom, eu diria, como aliás foi noticiado amplamente na comunicação social, Trump disse qualquer coisa como isto, disse que nada passará sem que ele dê o seu acordo final. E a sua palavra final e a sua anuência. E, portanto, obviamente que o acordo tal como está, a Ucrânia já cedeu significativamente, já foram ultrapassadas um conjunto muito vasto de linhas vermelhas, nomeadamente a questão da não entrada da NATO, a questão dos territórios, enfim, há um conjunto significativo de questões em que a Ucrânia cedeu. Agora, a Rússia não cede em nada, literalmente, e, portanto, a Rússia não mexe, digamos assim, uma vírgula naquilo que são as suas exigências iniciais. E ao não ceder, a Rússia vai ganhando neste processo? Eu não sei se vai ganhando. O ponto de Putin já se percebeu claramente qual é. É esgotar, digamos assim, a paciência, digamos, de Donald Trump e até esgotar a paciência, se quiser, das opiniões públicas ocidentais, no sentido de que estas cessem o acordo, o apoio à Ucrânia e que depois a Ucrânia caia por si. Não sei se isso vai acontecer, porque nós não sabemos qual vai ser a reação de Trump. Por exemplo, se ele agora conseguir um acordo, digamos, aceitável com Zelensky e que o mostre a Putin e que Putin continua a dizer significativamente que não, 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 não. Aliás, a palavra mais conhecida dos russos é niet. É não, 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 sistematicamente. E, portanto, nessa circunstância, o que é que Trump vai fazer? Vai abandonar completamente o processo? Vai dizer, eu agora já não quero saber nada disto e vou-me embora? Ou vai pressionar, então, a partir daí, Putin para que este eventualmente também ceda alguma coisa? Cá está. Esta é a grande questão que, no fundo, vamos ter a partir de amanhã, se eventualmente se chegar aqui a algum consenso, a algum acordo desta reunião que vai acontecer em Mar-a-Lago. Mas também já ouvimos o Kremlin a dizer que este esboço de plano de paz de 20 pontos que é bem diferente daquilo que tinha sido acordado inicialmente, claro, com os negociadores norte-americanos. Daí pode ser também aqui uma justificação para não avançar. Claro, Putin pode sempre encontrar todas as justificações e mais algumas para não mexer uma vírgula, como acabei de dizer, naquilo que são as suas exigências desde o início. Os 28 pontos não são muito diferentes do que são estes agora. Estes 20, no fundo, consubstanciam e sintetizam, se quiser, algumas das coisas que lá estavam, mas continuam a estar lá, no fundo, praticamente tudo aquilo que os russos têm pedido. Enfim, não é aquelas exigências absurdas de mudanças de governo à sua maneira na Ucrânia, ou de que a Ucrânia ficaria a ser uma espécie de Bielorrússia no dia da manhã, porque no fundo era esse o último desejo dos russos, mas isso em princípio não vai acontecer. E portanto, obviamente que caberá agora a Trump pressionar Putin para que este, de alguma maneira, também ceda. Porque senão não é uma negociação, Anabela, o que estamos aqui a ver... É uma imposição. É uma imposição, é um diktat, basicamente, de Moscovo sobre Kiev. E, obviamente, que no terreno nem sequer é isso que está a acontecer, porque os ucranianos têm resistido sistematicamente aos avanços russos, como vimos nos 14% que ainda têm no Donbass e que os russos andam há 2 anos a tentar conquistar e que ainda não o conseguiram fazer. Portanto, cá está, os ucranianos têm também uma palavra aqui a dizer. E também já ouvimos Vladimir Putin a dizer que o que é inegociável é o Donbass. Portanto, a Rússia assume estar agora disposta a abrir mão de outros territórios. O que é que podemos perspectivar relativamente a esta região que diz que não é inegociável o Donbass? Vladimir Putin está, o José Pavia diagnosticou muito bem a posição de Donald Trump. Há aqui 2 peças importantes. Uma é a posição de Putin, por um lado, ou seja, a capacidade de Putin poder dar alguma coisa a Donald Trump, irá dar certamente, mas por outro lado há a Venezuela também. Donald Trump não tem pressa em, no fundo, pressionar a Rússia.
porque ao não pressionar a Rússia, também sabe que não vai ser pressionado relativamente à Venezuela. Portanto, eu diria, uma vez mais, Vladimir Putin é quem está na posição mais confortável. Não sabemos exatamente, até porque a informação que vem da Rússia, os dados económicos da Rússia, não são para nós totalmente fiáveis, portanto não sabemos bem qual o tipo de esgotamento em que a sociedade russa se encontra, nomeadamente do ponto de vista económico. Aí pode haver também, se nós nos lembrarmos de alguns outros conflitos da Rússia, ela de repente sai dos conflitos, estou-me a lembrar, por exemplo, do Afeganistão, onde termina repentinamente e termina repentinamente essencialmente por questões económicas. E, portanto, voltando a Putin, Putin vai ter que dar alguma coisa a Trump. E, portanto, no fundo, esse anúncio, essa possibilidade é um argumento que ele dá a Trump para que Trump possa, e Trump evidentemente vai colocar muito mais pressão sobre Zelensky, é a parte mais frágil, é a parte que ele já várias vezes, no fundo, testou, e vai impor, vai querer impor. Agora, Zelensky, que se encontra protegido pelos europeus, com um horizonte de 90 bi, a Europa tem um papel muito importante aqui. Com um horizonte de 90 bi tem algum oxigênio e, portanto, ele não vai, evidentemente que Zelensky não vai ceder à totalidade das imposições russas e, portanto, uma vez mais, não vejo como muito provável que exista uma assinatura no curto prazo.